Olá, bom dia a todos, boa tarde. Meu nome é Felipe Moura da Silva e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Da Ciência Pós-Normal à Praxis Pandisciplinar, uma matriz ecoepistêmica da produção de conhecimento socioambiental. Este estudo foi desenvolvido por mim, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, em parceria com também professor, doutor Gilson Monteiro, que é também professor da instituição. Então, o ponto de partida dessa pesquisa é a constatação de que as crises socioambientais contemporâneas exigem mais do que explicações técnicas e isoladas. Elas demandam, de certa forma, uma verdadeira abertura, né, epistemológica que seja capaz de integrar diferentes formas de saberes, especialmente os nossos aqui no contexto sul global. Então, nesse trabalho, né, nós vamos discutir como tirar as teorias decoloniais do papel e transformá-las em ferramentas práticas de governança territorial. A colonialidade e a linha abissal do conhecimento. Né? Para compreendermos a relevância da nossa proposta, precisamos primeiro diagnosticar a raiz da exclusão epistêmica que vigora, né, aqui no sul global. A colonialidade opera nos últimos pelo menos 200 anos, né? Essa colonialidade consolidou uma racionalidade, digamos que capitalista moderna, eurocêntrica, né? Como a única forma de conhecimento universalmente válida. Boaventura Souza Santos, que é o grande idealizador da lógica, né? Ele cria um termo chamado, né? Uma linha abissal, invisível, que divide a realidade em dois lados. De um lado, a gente tem os saberes institucionalizados, saberes científicos, tidos como permanentes e factuais. Do outro lado, a gente tem a inexistência e a invisibilidade, né? Invisibilidade que são colocadas, de certa forma, como os conhecimentos populares, os camponeses, os indígenas, os tradicionais. Então, por meio dessa hierarquização, digamos assim, epistemológica sistemática, há uma deslegitimação, né, de uma sabedoria que é acumulada pelas comunidades, pelos territórios, principalmente territórios históricos, o que resulta em um profundo que é chamado também de epistemicídio e no desperdício, né, de uma valiosa experiência social. Nosso desafio é desafiar, então, essa linha abissal e promover, de certa forma, o que o Santos ele chama de justiça cognitiva. Mas quais são essas limitações? Né? E a gente tem as limitações da ciência normal nas crises ecológicas atuais. E por que a ciência tradicional falha, né, diante das crises ecológicas contemporâneas? A gente tem que entender isso. Sob essa perspectiva, o Thomas Kuhn, ele chama, né, chama de ciência normal. Essa ciência opera de forma hiperespecializada, focando na resolução de enigmas em sistemas fechados e isolados, com base em respostas pré-estabelecidas. Embora, assim, esse modelo tenha sido enormemente impactante, né, de certa forma, na nossa ciência, impacto tecnológico, ele meio que ignora, né, outros aspectos complexos da sociedade, os aspectos sociais, os aspectos éticos, os aspectos políticos, que de certa forma caracterizam, né, os ambientes e as crises ambientais reais. Dessa lógica, né, mecanicista e de certa forma positivista, a ciência em si ela acabou gerando uma sociedade de risco. Então, cria-se o quê? Um paradoxo. A ciência tradicional não possui as ferramentas adequadas para questionar as crises que foram insurgidas, de certa forma, ou criadas por ela mesma, né? Ou que ela ajudou a criar. Então, diante de tantas incertezas agudas e conflitos de valores urgentes, as respostas estritamente cartesianas, né, elas se tornaram, de certa forma, um pouco insuficientes. Então, é preciso tentar mudar um pouco essa estratégia. Essa perspectiva ela já vem sendo tratada, né, de certa forma, é,
de mudança, né? As pessoas, os cientistas, eles tentam mudar essa perspectiva. Mas aí a gente traz o estudo de dois cientistas, né? O Fantovsky e o Havitz. E eles falam que a gente precisa inverter, né, essa lógica e imaginar que agora é o momento de a natureza invadir o laboratório. É o que eles chamam, né, de natureza invadir o laboratório. Então, o que é então? E eles acreditam, né, essa ciência da natureza invadir o laboratório é a contribuição chamada de ciência pós-normal, ou CPN, né? A gente vai falar aqui ciência pós-normal sempre. Esse paradigma, né, propõe incorporar dimensões ambientais, sociológicas e éticas na avaliação do próprio rigor científico, né? A grande inovação dessa metodologia ou desse insight, na verdade, é um insight ainda. Os estudos apontam e os próprios autores, né, eles chamam de insight, não criam ainda uma forma metodológica da ciência pós-normal. Esse insight, né, é a expansão de uma avaliação da qualidade. A tomada de decisões e a produção do conhecimento socioambiental não podem ficar mais restritas, o que a gente chama, né, a um pequeno grupo de pessoas, ou um grupo de especialistas acadêmicos, né? Essa perspectiva, né, dos saberes, ela deve ser estendida, né, a todos os sujeitos, né, diretamente afetados pelas crises ecológicas, constituindo o que os autores, né, chamam de comunidade ampliada dos pares. Nesse modelo, né, nesse modelo de ciência pós-normal, os saberes tradicionais e as vivências comunitárias deixam de ser rotulados como meras crenças e passam a ser reconhecidas como fatos ampliados. É essenciais. Esses fatos ampliados eles são essenciais, né, para validar algumas soluções nesses cenários que a gente vive hoje, que são cenários de incerteza. Contudo, né, a ciência pós-normal ela surge no norte global, né? Ele surge para, na verdade, o objetivo dela foi para analisar riscos industriais. E a missão desse trabalho, né, a nossa missão aqui é descolonizar, é dar um sentido ético, político, adaptado ao nosso sul global. E quais são os objetivos do trabalho, né? Tendo em vista que esse panorama de exclusão de um lado e urgência ecológica do outro, né? Há uma exclusão de um lado e também uma urgência ecológica do outro lado. O objetivo geral do trabalho é propor, né, uma operacionalização teórico e metodológica de articulações de diferentes formas de saberes. Nós fizemos isso por meio da proposição de uma matriz ecoepistêmica pandisciplinar que atua como uma praxis metodológica. Essa matriz busca integrar de forma simétrica a ciência pós-normal, a ecologia dos saberes de Boaventura e as perspectivas decoloniais. O propósito principal não é criar, né, mais uma teoria abstrata ou inacessível, mas buscar fornecer caminhos operacionais que sejam reais, né, para que o rigor acadêmico e também os saberes populares eles coexistam de forma horizontalizada, pelo menos na tomada de decisões, quando a gente fala sobre territórios em risco socioambiental. E qual a metodologia, né, que a gente está trabalhando? Ou que a gente está trabalhando nesse artigo, nesse trabalho, né? A gente vai adotar uma construção de ensaio teórico, inicialmente, com abordagem qualitativa, fundamentada na análise interpretativa e crítica dos conceitos fundamentais, que é a ecologia dos saberes, a ciência pós-normal. A originalidade do trabalho ela é relevante para preencher algumas lacunas que são importantes. Porque, embora a ciência pós-normal, a ecologia dos saberes o que a gente chama de decolonialidade, elas sejam ferramentas teóricas e excelentes, né? A gente vem estudando isso, para principalmente diagnosticar falhas da hegemonia científica norte-global, as agências e instituições, as faculdades sul-globais, elas ainda esbarram no que a gente pode chamar assim, né? Criar uma pergunta, vamos dizer assim. Como a gente vai conseguir efetivar a integração dessas formas, né, de
de forma prática, sem cair na inclusão meramente simbólica ou folclórica do que a gente está tentando idealizar. Então, é por meio da pandisciplinaridade que entra exatamente essa brecha. A pandisciplinaridade atua como alicerce metodológico integrativo e destrui as fronteiras, ela busca destruir, né, de certa forma, as fronteiras orbitais cartesianas, porque a gente, as cadeias cartesianas, elas fragmentam o conhecimento acadêmico, isola tudo, e a pandisciplinaridade, como o próprio nome diz, né, ele analisa o todo, todos os saberes ali presentes naquilo que se quer estudar. Então, as pedagogias, né, insurgentes e as praxis e a praxis plantidisciplinar. Para que essa matriz que a gente coloca no trabalho ela funcione, a gente precisa adotar o que Catherine Walsh ela chama de pedagogias insurgentes. E o que é isso, né? Isso altera profundamente as práticas tradicionais de pesquisa, ação e extensão universitária, porque ela vai abandonar a transferência unilateral de conhecimento da academia para a comunidade, né? O território em si, ele deixa de ser objeto passivo do estudo e passa a ser um coprodutor daquela pesquisa, daquele estudo, e é um coprodutor ativo, né? Então, o conhecimento é organizado como uma teia viva e interconectada, o que pode possibilitar, na prática, de certa forma, uma estruturação de modelos de vigilância popular e comunitária. As vigilâncias populares elas já existem, né? Então é como a gente vai somando todas as formas de se obter uma inserção, né, da comunidade nos estudos científicos. Então, diante dos riscos ecológicos, por exemplo, a comunidade assume uma certa capacidade de produzir os seus próprios diagnósticos de crise, né? Essa reconfiguração metodológica desafia verdades universais e estimula a desobediência epistêmica, valorizando saberes historiamente periféricos. E a gente coloca no estudo uma proposta, né, chamada de Ecossistema Virtuoso de Aprendizagem, que é o EVA, Cidade do Conhecimento, que tem sido um objeto de estudo, né, na UFSB, na Faculdade Federal aqui do Sul da Bahia, que visa, né, integrar todos os saberes territoriais juntamente com os saberes ontológicos aí da universidade, né, o saber, digamos, científico. Então, qual é a proposta? Né? A proposta ecoepistêmica pandisciplinar. Ela se estrutura em quatro aspectos. Né? Estruturação de uma rede plural, diagnóstico de problemas complexos, mapeamento do saber legítimo e um diálogo e construção territorial. E a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente sobre cada um. A grande contribuição prática desse trabalho, né, é a operacionalização metodológica de conceitos complexos por meio de 4 etapas sequenciais que eu acabei de falar. E elas são adaptáveis, né? Então, eu vou detalhar aqui as 2 primeiras, depois eu detalho as 2 últimas. As 2 primeiras, elas se estruturam as bases analíticas e de relacionamento do território. Na etapa 1, existe a construção, que eu comentei, da estruturação dessa rede plural. Então, rompe-se de vez o modelo de comitês rígidos, hierárquicos, liderados por burocratas, digamos assim, né? Podemos falar dessa forma. E a gente adota aqui uma perspectiva de Arturo Escobar, que ele fala sobre o meshwork. O que é o meshwork? São redes dinâmicas, descentralizadas, vivas, né? E auto-organizadas. Em termos práticos, a aplicação a essa rede interconecta de forma o quê? Simétrica. A dimensão humana, a dimensão técnica e a dimensão biológica. Né? Na dimensão humana, são os pesquisadores, os líderes comunitários, os professores. Quando a gente fala de dimensão técnica, a gente integra aí as plataformas digitais, os smartphones, os sensores, né, os projetos desenvolvidos pelas faculdades. E na dimensão biológica, né, a gente assume o próprio ecossistema, o rio, a mata, a chuva e tudo mais. Então, na etapa 2, que é o diagnóstico da complexidade, o objetivo desse ponto é voltado a cenários de imprecisão.
e riscos ecológicos agudos, onde a ciência cartesiana falha por buscar respostas exatas para problemas dinâmicos. Então, para garantir que a realidade não seja reduzida, aplicamos o anel tetralógico, que a gente viu mais atrás, que é do Fiedler, Ferrara e Matos. Na prática, né, isso exige investigar alguns riscos, né, a partir de 4 dimensões. E quais são eles? Dimensões indissociáveis. Primeiro são os critérios, né, a função central. Então, ela se refere à delimitação e organização prática do recorte-problema. Vamos supor, em uma bacia hidrográfica, né, por exemplo, o problema não é reduzido ao volume de água, mas sim à organização dinâmica que envolve a degradação de nascentes, ou o uso da terra e da vulnerabilidade social. Então, isso é a função central. Então, o outro ponto é a epistemologia, que é o que a gente conhece, né? Como conhecemos, que define como os conhecimentos técnicos, sensores digitais, análises químicas, dialogam horizontalmente com os saberes empíricos tradicionais e a memória oral, promovendo o quê? Uma avaliação mútua. E a gente tem as ontologias, que é a natureza do ser. Acolhe diferentes modos de existir, de habitar o espaço. Enquanto o mercado enxerga o rio, né, que a gente está colocando como exemplo, como um mero recurso hídrico precificável, né, tudo hoje tem valor, nesse sentido de antropocentrismo utilitarista, as comunidades em si, elas possuem uma ontologia onde o rio tem outra perspectiva, que ela é parte aí da sua própria identidade corporal e coletiva. E tem as axiologias, que é os nossos valores, as nossas crenças. Então, assume-se implicitamente as disputas éticas e políticas que regem o acesso aos bens comuns. Então, aqui, a neutralidade científica ela é rejeitada, pautando o quê? Os diagnósticos na injustiça ambiental, na sobrevivência comunitária, com prioridades absolutas, diante de grandes interesses corporativos. Então, quando a gente amarra essas 4 dimensões, o anel tetralógico, ele afasta a ilusão de soluções puramente tecnocratas, né? Então, uma vez que a rede plural está estruturada, o diagnóstico de complexidade estabelecido, a matriz ela avança para uma tomada de decisão aí coletiva de governança participativa, por meio das etapas aí que a gente comentou, a 3 e a 4. Então, na etapa 3, que é o momento do saber legítimo, em cenários, vamos supor, em cenários de incerteza, que são extremamente aí, incerteza de dados e tudo mais, os dados oficiais, eles são, de certa forma, escassos, né? Às vezes omitidos também. Então, qual é a pergunta que a gente pode fazer, né? Quem é o verdadeiro, então, conhecedor do problema no território? Então, para superar esse pensamento abissal, né, do que é válido, do que é inválido, e também a monocultura científica, recorremos aonde? A ecologia dos saberes. Na prática, isso envolve ativamente as memórias históricas da comunidade, as lutas sociais e as vivências empíricas cotidianas da população afetada, como fonte de conhecimento rigoroso também e legítimo, né? Então, há um espaço, cria-se então um espaço de interconhecimento, onde saberes populares esses saberes populares são o quê? Chancelados, né, de certa forma, como fatos ampliados e indispensáveis para essa tomada de decisão. Então, na etapa 4, né, a gente tem aí o diálogo, que é a co-construção territorial, que ela vai operacionalizar através do que a gente chama de cartografia do acaso, diante da imprevisibilidade, né, das crises socioambientais e climáticas do ciclo global. Então a gente abandona a ilusão de planejamento determinista, rígido, e se baseia em algo que é mais palpável e mais real para o nosso território. Então qual é a proposta aqui? A gente propõe uma gestão adaptativa baseada em fluxos, né, de incerteza e regras condicionais, como o sim então, por exemplo que é expresso, né? A gente está vendo a imagem aí, pelo que implica em que. A gente vai entender um pouquinho aí, vamos supor que a gente vai trabalhar aí com, tá na imagem, que é uma governança hídrica, né? A gente tem um gatilho, esse antecedente, que é o P, que é a condição hídrica e sinérgica. Ela une, então, que ela une os dados e sensores quantitativos, que é turbidez da água, verificar os limites e tudo mais, que aí seria o X, né? Seria o limiar técnico X. Com as percepções qualitativas dos moradores. Qual é a percepção?
com a alteração do cheiro da água, observação de bolhas incomuns, validadas pela memória ancestral e contaminação. Então você tem aí o Y. Então você tem o X e o Y, que é essa fusão impede o quê? Que a comunidade fique vulnerável se um setor digital, por exemplo, quebrar. Se a pessoa tem a percepção de que aquela turbidez, por meio daquela memória ancestral, tem uma resposta que é o coeficiente, ela vai ter o saber o que fazer, vamos dizer assim. Então vamos supor que a resposta, né, que é o que, né, que é esse consciente. Qual é a resposta? É a ação imediata de resiliência e governança territorial que é compartilhada. Então, o ecossistema digital ele serve como uma prótese, né, cognitiva que processa as informações heterogêneas e aciona o protocolo Z de resposta rápida e coletiva, como isolamento de reservatórios, alertas de smartphones, escolas e tudo mais, buscando essas adaptações. Então, através dessa heurística lógica, né, a semiosfera local ele processa os dados em tempo real, transformando eventos fortuitos em imprevistos em motores vivos de aprendizagem e resiliência comunitária, rompendo, né, a centralidade tecnocrática aí do poder, né? E aí, qual é a conclusão que a gente tem, né? A conclusão que a gente traz, que é a matriz epistêmica pandisciplinar, ela propõe um deslocamento ético, político, epistemológico essencial para as crises do nosso século. Ela desloca a produção do conhecimento de laboratórios isolados para processos relacionais, vivos, entre os sujeitos, territórios, tecnologias e sistemas biológicos. Então, a matriz ecopistêmica desloca a discussão, né, para processos relacionais entre sujeitos. A pandisciplinaridade ela oferece um caminho teórico, metodológico, abrangendo todos os conhecimentos, e a gente também abre aí as contribuições que é para práticas de governança e a coprodução do conhecimento, superando a posição periférica de saberes locais. Aí estão os nossos contatos, Felipe Moura e do professor Dr. Gilson. Para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Muito obrigado.